Às vezes acontece de um filme e eventualmente até um diretor nos empolgar muito em algum período de nossa vida e depois aquilo murchar um pouquinho, né? Aquela empolgação diminuir. Acontece. Regina George is flawless. She has 2 Fendi purses and a silver Lexus. I hear her hair is insured for $10,000. I hear she does car commercials in Japan. Her favorite movie is Varsity Blues. One time she met John Stamos on a plane. And he told her she was pretty. One time she punched me in the face. It was awesome. Suspeito que isso aconteça com Mark Waters, o diretor de Meninas Malvadas, Crônicas de Spiderwick e Se Fosse Verdade. Eu lembro que na época que surgiu Meninas Malvadas, eu e o pessoal, meus amigos da Contracampo, a gente ficou um pouco empolgados, assim, não que fosse aquele grande filme, mas nos parecia na época uma comédia romântica muito inteligente. People get pretty into it. Eu não lembro se todos adoraram na Contracampo, enfim, acho que dá para até pesquisar o quadro de cotações da época para ver se há algum distúrbio nas cotações da revista. And if there's anything I can do for extra credit, please let me know. Mas eu lembro que muitos de nós ficamos empolgados com esse e com alguns outros filmes daquele período, né? Ele é de 2004. Acho que é o mesmo período de algumas comédias românticas que a gente gostou, como aquele Como Se Fosse a Primeira Vez, com Adam Sandler, Peter Segal, o diretor e tal. Dr. Henry Roth's best relationships were with his patients, and he wasn't looking to settle down. But one day, the unthinkable happened. Blinded by the light, wrapped up like Mas eu lembro que na época, e um pouco depois disso, eu ficava sempre na dúvida entre qual era o melhor filme do Mark Waters, o Meninas Malvadas ou o E Se Fosse Verdade, com a Reese Witherspoon e o Mark Ruffalo dividindo o mesmo apartamento e se apaixonando. Key that all you have to worry about is work. It's just a month-to-month sublet. Some kind of tragedy in the family. What are you doing? Hoje eu acho que eu já não tenho mais essa dúvida, pelo menos hoje, porque eu revi Meninas Malvadas. Tá na Amazon, eu tava testando, na verdade, a minha conexão, a conexão tava meio falha, eu queria saber se era de algum alguma outra plataforma que eu tava usando no dia, nem lembro qual. E aí eu fui pra Amazon tentar, não era Netflix não, acho que era algum festival que eu tava vendo e não tava dando certo, esses festivais online agora que estão empolgantes, né? Mas eu tava tentando ver algum, não tava dando certo, isso não tem, cara, e todo mundo comentando que tava conseguindo ver normalmente. Aí eu, então é na minha internet. E aí eu fui ver o Mean Girls e rolou normal. Então eu acabei vendo novamente, porque eu adoro comédia romântica. Really? Então se a comédia romântica às vezes é ruim, mas tem aquele know-how, aquele saber que é bem de Hollywood, né? Você faz uma bobagem de um filme, mas é um filme que você vai continuar vendo. Eu acabo vendo, não tem jeito. Mas o Meninas Malvadas não é ruim não, tá? Eu só não acho hoje ele tão bom quanto achava na época. It'll be our little secret. O que é ruim é aquele do Apenas Amigos, Just Friends. Music producer Chris Brander has it all. I saw you flirting with me out there. Com Ryan Reynolds e a Amy Smart. É isso. Vai entrar a confirmação aí. Little different. You mean more to me than anyone in this whole world. Really? I love you, Chris. Meninas Malvadas não. Meninas Malvadas tem algumas coisas ali, principalmente no tom do filme, que é um tom que não se pode ser levado a sério. Não dá pra ver Meninas Malvadas numa chave de verossimilhança. E quem tá vendo nessa chave, a hora que chega a batalha ali no colégio, vai perceber que estava vendo errado, né? Porque aquela batalha é um absurdo, né? O diretor do colégio sai com um taco de beisebol.
para bater nos alunos, ou o que ele vai fazer com aquele taco de beisebol. Não dá para levar a sério um negócio assim. Mas basicamente é um filme que mostra todos os estereótipos do colegial americano de uma forma divertida e até inteligente, né? Até certo ponto inteligente, tem algumas bobagens também. Por exemplo, a Lindsay Lohan, ela é uma garota que foi criada na África. Na África e no meio da selva. Então ela não ia para a escola e ela estudava em casa. Um pouco preconceituoso isso, né? Mas vamos lá. Hoje o filme já não seria feito dessa maneira, provavelmente. E aí ela vai para um típico colégio americano em que tem os nerds, os matemáticos, os JV jocks. os esportistas, as patricinhas, é tudo catalogado e você tem que saber qual é a sua tribo. Ela não sabe direito qual é a tribo e o lugar de quem chega nos Estados Unidos, nos colégios americanos, segundo a gente vê nos filmes, o lugar de quem chega e não sabe direito qual é o seu lugar é junto com os rejeitados, né? Os nerds, o homossexual, aquela que ninguém sabe se é homossexual ou não, mas todo mundo fala que mas ninguém tem certeza. Então os personagens geralmente são os mais simpáticos, os mais inteligentes, mas também os menos populares do colégio. E ela se enturmou com esses dois, mas se apaixonou pelo Aaron Samuels, é esse o nome dele, que é o personagem do ator Jonathan Bennett, que era namorado da Regina, que é vivida pela Rachel McAdams. And evil takes a human form in Regina George. I'll be fooled, because she may seem like... E aí a gente vê Rachel McAdams, era um dos principais primeiros filmes em que ela participava, em que ela era atriz de peso, né? Depois ela vai se revelar, hoje é uma atriz, não sei se de primeiro time ainda, mas é uma atriz já com uma história em Hollywood. Thank you. A outra é a Amanda Seyfried, né? One there, that's Karen Smith. A Amanda Seyfried é uma das amigas ali, uma das patricinhas, das quais a personagem da Lindsay Lohan se aproxima. Cady, o personagem todo mundo chama de Cady toda hora, mas ela tem que sempre corrigir Cady. Cady Heron. Do we have a Cady Heron here? It's Katie. E ela se aproxima dessas patricinhas inicialmente para levar informações para a outra, né? Para a Janice Ian, que é aquela que ninguém sabe se é lésbica ou não. Nice to meet you. Nice wig, Janice. What's it made of? Your mom's chest hair. I'm Janice. Só que aos poucos ela começa a disputar o Aaron Samuels, que é o namorado da Regina, e acaba se envolvendo, fazendo de tudo para que a Regina seja prejudicada. E nisso a gente tem algumas cenas típicas da comédia romântica, que depois vai ter a conciliação, o arrependimento, ela vai se arrepender porque ela é boa menina e tal. O Mark Waters é inteligente o suficiente para não abusar da escatologia, que então já estava se tornando uma grande moda na comédia romântica americana, né? Era muito comum ter cenas, piadas escatológicas, vômitos, enfim, sempre tem vômito nesses filmes. E nesse tem também, no Meninas Malvadas, mas não é nada muito para ficar com nojo, a gente mal vê o vômito, é uma coisa bem mais suave. Ele prefere apostar nas relações que se criam, né? Tanto entre as alunas, principalmente entre as alunas, né? O Damien, que é o homossexual, o amigo da Janice e tal, ele é mais coadjuvante no caso, não tem uma participação tão importante. A Janice é um pouquinho mais, porque a Janice é o motor desse trabalho de espionagem que depois se transforma em vingança, rivalidade e tal, entre a Regina e a Cady. Mas mesmo assim as principais são mesmo a Cady e a Regina, personagem da Rachel McAdams. Com o Tim Meadows, que é o diretor da escola, e a Tina Fey, que é
principal professora, a professora mais próxima dos alunos, ali sempre tem também, né? É engraçado como nesses filmes parece que eles só tem uma professora, não tem... claro que eles são várias aulas e tal, mas parece que só tem uma professora, tudo acontece no turno daquela professora, enfim. Então a inteligência do Mark Waters é mostrar como funciona esse colégio e nos envolver nesses códigos que são muito típicos do gênero comédia romântica e comédia colegial, unir os dois e administrar o tom. Ele é muito bom nessa administração do tom. Nunca vai para o escatológico, nunca vai demais para o cruel, né? Para alguma coisa que seria irreversível ou que seria no qual a conciliação se tornaria postiça. Porque é o que muitas vezes acontece nessas comédias românticas, né? Os personagens aprontam o diabo, eles fazem coisas absurdas e depois vem uma conciliação do nada, assim, uma conciliação super forçada, porque todos se revelam, não, eu entendo você e tal. E isso não acontece nesse filme. Isso é... A maldade da Cady vai até um ponto. Just kidding. A maldade da Regina também vai até um ponto, né? E isso faz com que a conciliação seja possível, né? Ou seja, plausível, melhor dizendo. Mas claro, não é um grande filme, não é um... É um bom filme, um filme ok. Let me hear you make some noise. All right, settle down. Nesse momento de pandemia e tal, né? Às vezes é bom ver um filme leve assim, e para isso o filme do Mark Waters serve, até porque ele é muito bem levado. O Mark Waters tem essa mão, essa habilidade de levar. Mas tem umas bobagens também, né? A hora que ele chega, que as meninas, as patricinhas chegam no shopping e vem aquela fonte com os alunos em torno da fonte e ela se lembra dos animais bebendo nos oásis da África, uma coisa grotesca, né? Uma piada um tanto tola. Eu lembro que já na época eu achei essa cena meio boba, mas nem pensei no ponto do preconceito, assim. Hoje a gente já percebe, né? Caramba, eles olham para a África como se fosse só selva, só... Enfim, tudo bem que no filme é explicado que ela foi para uma região específica, enfim, mas ainda assim podia evitar, né, esse tipo de coisa. Mas o principal do filme talvez seja a gente notar essas atrizes ainda muito jovens e ainda no começo de suas carreiras. Todas elas brilhantes. A da Lindsay Lohan vai ser um pouquinho mais tumultuada, mas era uma atriz brilhante, que ela acabou tumultuando por problemas pessoais. A Rachel McAdams já se revelando como uma grande atriz, e até a Amanda Seyfried, que é a mais boba das... mais boba ali é difícil, né? Porque tem uma disputa brava ali entre as duas. Que seguem a principal, que é a Regina, Rachel McAdams. Mas as duas, a Amanda Seyfried é bem tolinha e tal, enquanto a Regina é inteligente, apesar de fútil, e a Cady também. A Cady principalmente é a mais inteligente do filme, porque é a heroína e tal. Então é interessante notar esses personagens, essas atrizes, que depois viriam trilhar uma carreira de muito sucesso em Hollywood. A Amanda Seyfried vai sair disso, anos depois vai fazer a Linda Lovelace, né? Num filme sobre a confecção do Garganta Profunda, aquele clássico do cinema pornô dos anos 70. Like any other movie, only it has so many better things in it. Like what? Like me. Enfim, é isso por hoje. Até.